Contam que tinha uma senhora em Israel que começou a ter, a família Baruch Hashem começou a ter muito sucesso. Era uma família simples, mas começou a ter muito sucesso. Graças a Deus não faltava nada lá na casa. E eles tinham alguns empregados. E tinha uma pessoa que era responsável pela faxina. Só que essa faxineira, ela estava grávida e era próximo de Rosh Hashanah. E a faxineira limpou a casa inteira, a casa estava limpinha. Acontece lá em Israel que tem tempestades de areia. E quando teve a tempestade de areia, a casa que ela tinha acabado de deixar limpinha ficou totalmente suja. Essa faxineira viu a casa daquele jeito e achou que a patroa vai pelo menos falar: você está grávida, acabou de limpar, deixa amanhã você limpa de volta. A patroa não abriu mão, falou: você é responsável pela faxina, você tem que deixar isso limpinho. Ela falou: você tem certeza que é isso que você quer? Falou, sim. Ela falou: eu não estou mais aguentando, estou limitada, estou grávida, não sei o quê. Olha, você pode procurar outro lugar, porque aqui você não vai ficar desse jeito. Ou você deixa limpa. Ela falou: não tenho forças. E assim ela acabou perdendo o emprego dela de faxineira. Não passou muito tempo e infelizmente essa família acabou perdendo bastante. Teve vários processos e coisas e acabou perdendo toda aquela fortuna que essa família tinha feito. E que nem a gente fala, o mundo dá voltas. Aquela patroa acabou se vendo com a única condição de ir trabalhar em faxina. E ela começou a trabalhar como uma faxineira. E foi ver se ela conseguia algum empréstimo no banco, para juntar uma outra coisa, ver o que dá para segurar as pontas em casa. Quando ela entrou no banco, a gerente era aquela antiga faxineira dela. Obviamente o encontro não foi fácil e acabaram se reatando, conversando, etc. E ela entendeu que ela estava com uma forma muito pobre de enxergar a vida na antiga vida dela. Ela enxergava mais o que eu tenho do que quem eu sou. Quando a gente encontra na nossa paraxá, a gente encontra uma passagem muito estranha. Todos nós sabemos que Yosef era muito tranquilo, calmo, na dele, mas contar para os irmãos, uma vez atrás da outra, os sonhos que ele sabia que os irmãos não engoliam ele, muito menos os sonhos dele. E um sonho que ele mostrava que ele vai se tornar um líder. Um sonho que mostrava que ter essa liderança que ele vai assumir. Por que ele fez isso? E mais ainda, ele não só contou uma vez e contou uma segunda vez o sonho. Nesses sonhos tem algumas diferenças. E vale a pena a gente analisar quais seriam essas diferenças que a gente encontra aqui no sonho. O primeiro sonho, ele fala sobre todos os outros feixes de trigo se curvando para o feixe de trigo dele. Esse é o primeiro sonho. No segundo sonho, ele conta como o sol, a lua, as estrelas se curvavam para ele. Interessante. Na primeira vez, ele falou se curvando para o feixe de trigo dele. E na segunda vez, se curvando para ele. Afinal, o feixe de trigo e as estrelas, tudo são um exemplo para dizer ele e os irmãos. Então, por que na primeira vez os feixes de trigo se curvavam para o feixe de trigo dele? E na segunda vez, era as estrelas, o sol, a lua se curvavam para ele mesmo. Por quê? Contam que os maiores líderes têm um problema muito com a empatia. A liderança sobe a cabeça.
E como eles estão longe da realidade, fizeram isso vários estudos, como eles realmente não conseguem ter um mínimo de empatia, não conseguem entender a situação das outras pessoas. Isso não é por mal. Muitas vezes a gente pensa, a pessoa é por mal, que nem a famoso, não tem pão, vão comer bolo. Acham que é por mal que foi falado isso. Muitas vezes não é por mal. Simplesmente não conseguem entender a situação que as outras pessoas passam. E a gente vê que Yosef, ele foi um líder com a maior empatia possível. Não só que ele distribuía comida para todo mundo, até para os irmãos, que sempre estavam ruim com ele, que jogaram ele no poço, que queriam ver ele mal, venderam ele, etc., ele não retribuiu da mesma forma. Então cabe a gente entender tudo isso. Obviamente, tanto numa data racídica, a gente acabou de passar pelo Yutet Kislev e estamos terminando Rav Kislev, que a gente sabe que é a data que o Alter Rebbe conseguiu comemorar com os Hassidim, e também foi a data da impressão do Tânia, como a gente vê no Yom Yom. Então, a gente tem que ver com esse approach, com essa visão, que Hassidut fez a gente enxergar diferente de tudo isso. Nós sabemos que existe o mundo físico, existe o espiritual. E esse seria o motivo dos dois sonhos que Yosef ele conta. Ele não contou só 2 vezes a mesma coisa. Ele conta a primeira vez o mundo físico. Ele conta a primeira vez o que aconteceu com ele, que queria acontecer com ele no mundo físico. E depois no conceito espiritual. Por isso ele conta sobre trigo e depois ele vai e passa para as estrelas. Quando ele fala do trigo, quando a gente fala de uma liderança física, a pessoa tem que ser um sábio que nem Yosef, entender que ninguém está se curvando para ele. Está todo mundo se curvando para o feixe de trigo dele. Em outras palavras, Yosef não se enganava. Não subiu a liderança na cabeça. Não subiu o pensamento de dizer, está todo mundo aqui reconhecendo que eu sou bom. Não. Está todo mundo de olho no feixe de trigo meu. Ou seja, muitas vezes as pessoas são amigos por interesse. E a pessoa que reconhece isso sabe que tudo aquilo que eles estão fazendo é se aproximando do feixe de trigo dele, não dele. Contam que uma pessoa era uma pessoa muito benquista na comunidade, tinha muito dinheiro, ajudava muita gente, e infelizmente ele perdeu o dinheiro. E daí ele veio para o Rabino e falou para o Rabino, Rabino, é verdade que eu não tenho mais dinheiro, mas eu tenho muitos bons conselhos, e ninguém vem conversar comigo para ouvir os bons conselhos. Daqui a gente vê que nunca quiseram os bons conselhos dele. Obviamente que ele tinha, mas queriam mais, era o feixe de trigo dele. Yosef sabia que isso é uma situação. Mas Yosef sabia que existe uma outra situação, aonde realmente dá para alguém se curvar para ele. Mas ele entendeu que Kol Asher Yosef Ose Hashem Matzliach Beyado. Tudo aquilo que Yosef fazia é Hashem fazendo o sucesso dele. Yosef entendeu que o sucesso dele não era o sucesso dele, é um sucesso divino. Como Yosef entendia isso, é que Yosef encarava diferente. E Yosef, que nem a gente falou, a liderança não subia a cabeça dele. Exatamente por saber que o sucesso nunca foi dele. Ou, que nem a gente falou, era um sucesso financeiro, isso não é ele. Ou, e que nem a gente falou, isso é muito importante, entender que o financeiro não sou eu. E o segundo nível é entender que sim, ele tem um sucesso, mas é um sucesso divino. Então é sempre o divino e não ele. Quando a gente olha para isso em geral, tem uma frase famosa que a gente fala, que logo no começo, no Gênesis, no Bereshit, a gente começa a ver sobre a criação do mundo. A gente fala que tem o Éden, e tem do Éden saía o rio, Leashkot etagan, o rio vinha para trazer água para o Gan, para o jardim. A gente vê muitos lugares que são um jardim, o lugar que floresce, o lugar que cresce. Só que a gente esquece que existe o Éden. O Éden consta nos livros
que é a origem das nossas almas, aonde está nossas almas depositadas lá em cima. Quando a gente vê uma pessoa aqui embaixo, a gente tem que saber que essa pessoa tem uma alma divina. E esse é o famoso diferencial que o Alter Rebbe nos traz, que cada um de nós tem uma Nefesh Hashenit Be'Israel, e Chelek Elokam Imal Mamesh. Cada um de nós tem uma alma divina, uma segunda alma, que é parte do próprio Criador. Então, quando a gente fala e se pergunta quem somos nós, quem somos nós não é aquilo que eu tenho, que nem te mencionou. E muitas vezes a gente pode pensar, então é o sucesso que eu faço, que nem a gente falou, o sucesso é divino. E esse sou o verdadeiro eu. Mas não porque eu atingi, porque Kol Asher Oseh Hashem Matzliach Be'adam. Tudo que eu faço é Hashem dando sucesso. É a Nefesh Hashenit Be'Israel e Chelek Elokam Mimal Mamesh. Essa alma divina que está dentro de mim. É esse o meu sucesso. Isso o Alter Rebbe revelou dentro de cada um de nós. Todo mundo já deve ter ouvido isso diversas vezes. E a gente sabe que esse é o nome de Yosef. E o nome de Yosef é Yosef Hashem Li Ben Acher. Rachel, a mãe, falou que Hashem possa acrescentar Ben Acher, um outro filho. Uma explicação racídica, como o Tzemach Tzedek traz, é Ben, transformar o Ben em filho, o Acher, o indiferente. Acher, famoso Acher do Talmud, era Elisha Ben Avuya, ele consta que ele abandonou todo o judaísmo por diversos motivos, mas entre eles, Rab Meir pediu algumas vezes para ele fazer tchuvá. E ele falou, dos céus não deixam eu fazer tchuvá. E Rab Meir quis convencer ele que não, que dos céus iriam facilitar ele fazer tchuvá. E ele foi com, o Rab Meir foi com Elisha para diversas sinagogas e casas que crianças estudavam Torá. E pedia para cada criança, a gente sabe que isso tem um dom de profecia, quando uma criança fala o que ela estudou no Heider, e perguntava para cada um o que você estudou, e cada um falava um outro passuco, onde falava para um rachá, não, para um rachá, Hashem não quer o rachá, o perverso, e ele não vai facilitar, e ele não isso, não aquilo, até que chegou uma criança que falou, em vez de o rachá, Hashem falou, Lama, por que você vai falar o meu hukai, minhas leis? Ele acabou de falar, Elisha. Ele acabou se confundindo e falando o nome do próprio sábio. Então ele falou, você está vendo? Hashem não quer que eu faça tchuvá. E a gente sabe que não é dessa forma que o Hassidismo ensinou a gente a enxergar. Que é difícil. Que muitas vezes a gente foi longe demais, a gente pode ter ido longe demais. Mas Yosef li Hashem ben Acher. Hashem pega alguém que parece um indiferente. Alguém que parece que esqueceu de tudo, abandonou todo o judaísmo. A gente olha o potencial que existe dentro dele. A gente olha o potencial que existe e a gente fala, você não é esse Acher, você não é o outro. Você é um Ben, você é um filho de Hashem, você tem uma alma divina, você tem um propósito divino, e você não tem que confiar em você. Nunca foi a questão você. Você não tem que confiar naquilo que você tem e nem nos teus dons. Você tem que confiar em Deus que está dentro de você. É isso que, quando a gente chega nessa data, Yutet Kislev, Chav Kislev, a gente tem que voltar e pensar, Rosh Hashanah da Hassedut, o que o Rosh, o que a cabeça quer da gente? O que o Hassidismo quer da gente? A gente enxergar não só nos outros e falar para os outros, você tem força, você pode fazer tchuvá. Enxergar para nós mesmos, cada um falar consigo mesmo. Eu tenho uma força que eu não imaginava ter. Eu tenho uma força divina. Hashem anda com a gente e por isso a gente tem que... E não tem outra forma. A gente vai latzliach. A gente vai ter muito sucesso. Cada um no seu caminho, a gente vai ter um sucesso maior que a gente imagina. E a gente sabe que através desses estudos da Hassidut, consta que a gente vai conseguir revelar o propósito final. Está escrito que tudo aquilo que pode aproximar a vinda de Mashiach é
a Hassidut, como foi falado para o Baal Shem Tov. Baal Shem Tov perguntou para Mashiach, em Matai Katemar, quando o Senhor vai vir? E ele falou, quando for divulgado os teus ensinamentos afora. E esse é o propósito, então, a gente perceber, como o Rama ele fala, o que vai acontecer quando o Mashiach chegar? Quando o Mashiach chegar, todo mundo vai querer somente somente querer reconhecer o Criador. Então, já que esse é o propósito final, a vinda de Mashiach é querer reconhecer o Criador, que em outras palavras é, quando Mashiach chegar, a gente vai estudar Hassidut toda hora. Esse vai ser o propósito. E como o Alter Rebbe traz na última parte, nas últimas partes do Tânia, ele traz a explicação, como é trazido na Kabbalah, que a dedicação principal vai ser na parte profunda da Torá, porque a parte revelada da Torá a gente vai estudar uma vez e não vai ter mais esquecimento. Então a gente vai saber todas as halachot, todo mundo vai saber como se comportar, e a dedicação vai ser a gente vai querer sempre reconhecer cadê Hashem por detrás de tudo isso. Então que a gente possa viver com isso da melhor forma, e que nem a gente sabe, quando a gente passa por um Hag, por uma festa, o costume hassídico, por exemplo, quando termina o Seder de Pesach, não é falar Hassal Seder Pesach. A gente terminou o Seder de Pesach como a Halachá manda. Por que a gente não fala que a gente terminou? O Alter Rebbe fala porque a gente não é que terminou com o Seder de Pesach. Seder de Pesach é poder se conectar com Hashem e sair do Mitzrayim, sair das nossas limitações. Então a gente continua isso o ano todo. Assim também, Rosh Hashanah da Hassidut, não é? Pronto, checklist. Passamos pelo Rosh Hashanah da Hassidut, fizemos 1, 2 ou 3 Fabrengens, pronto, a gente pode seguir adiante. Não é isso. Obviamente é seguir diferente, seguir com um novo ano, com novas forças, pro ano inteiro. E Lechaim Levroche para todos. A Yom Yom de hoje à noite, Chav Alev, dia 21 de Kislev, ele nos traz que deve-se estudar Mishnayot de cor, como a gente fala, Balpé. Cada um de acordo com a sua capacidade. Enquanto estiver andando pela rua, repassá-los de memória, aquilo que a gente já decorou, né? Com isto, teremos o mérito de receber Mashiach. A gente falou tanto do mérito de receber Mashiach. Mishnayot é uma boa dica para isso também. Depois ele fala que Hassidim precisam estudar Hassidut. Todos os Hassidim, pelo menos, segunda, quinta e Shabbat. Os Tmimim, quem estudam na Yeshivat Tamchet Tmimim, ou quem estudar uma vez já é chamado um Tamim. Então, esses devem estudar 1 hora por dia. É isso aí.